Hoje eu vou falar sobre uma doença que acomete uma boa parte dos homens, principalmente após os 50 anos de idade. É uma doença bastante prevalente, estima-se que 1 em cada 6 homens vão desenvolver o câncer de próstata. E o que é a próstata? A próstata é uma glândula, né, que fica embaixo da bexiga e é responsável pela produção do líquido seminal. Então, o que causa o câncer de próstata? A gente não sabe hoje qual é a causa do câncer de próstata, mas sabemos que ela pode ser influenciada geneticamente. Então, quem tem parentes de primeiro ou segundo grau com câncer de próstata aumenta o risco. Em parte também pode ter associação com o estilo de vida. O câncer de próstata pode ou não ser prevenido? Sabemos através de alguns estudos que o estilo de vida tem correlação com a prevalência do câncer de próstata, então a recomendação é para que eles tenham um estilo de vida saudável, pratique atividades físicas e tenha uma boa alimentação, pobre em gorduras. Se na família houver câncer de próstata, corra o risco de desenvolver a doença? Sim. Parentes de primeiro grau, para quem tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, o risco de aumenta em até 3, 4 vezes e aumenta também até mesmo em parentes de segundo grau. Então, homens com familiares com câncer de próstata devem procurar o urologista um pouco antes, ao redor dos 40 anos de idade, enquanto que aqueles que não têm fatores de risco podem iniciar o rastreamento, ou seja, a prevenção, a detecção precoce a partir dos 50 anos de idade. Homens jovens podem ter câncer de próstata? Sim. Homens abaixo dos 40 anos podem ter, entretanto, é uma situação bastante rara, né? O caso mais novo na literatura mundial é de um paciente com 36 anos, mas é uma doença que é muito mais frequente após os 50 e os 60 anos de idade. Entretanto, aqueles com fator de risco podem ter entre os 40 e os 50 anos de idade a doença. Então, com que idade recomenda-se iniciar a prevenção do câncer de próstata? Então, aqueles homens sem fator de risco a partir de 50 anos de idade, aqueles homens com parentes de primeiro grau ou segundo grau com câncer de próstata a partir dos 40 anos de idade. Como que é realizada o rastreamento? Na verdade, não se trata de uma prevenção, porque a procura ao urologista não é feita para a prevenção, sim para a detecção precoce, ou seja, fazer o rastreamento. Como que é feito esse rastreamento? Através do exame de PSA, que é um exame de sangue, e o toque retal, que é o exame físico, que é realizado pelo urologista. Com os atuais exames, como o PSA, é possível dispensar o toque retal na investigação? Não. Além do PSA, deve ser sempre realizado o toque retal. Em alguns casos, quando o PSA é muito baixo, o paciente não tem fator de risco, podemos eventualmente dispensar o exame, mas ele é um exame complementar e fundamental. Quais os sintomas do câncer de próstata? Bom, o câncer de próstata é uma doença silenciosa, normalmente não dá sintomas. Quando dá sintomas, é porque provavelmente já está num estágio mais avançado, né? Podendo dar sangramento na urina, sangramento no esperma, dificuldade para urinar, ardência para urinar, em doenças metastáticas, ou seja, quando a doença se espalhou, pode haver dor óssea, dor na coluna, né? Porque o câncer de próstata ele pode dar metástase principalmente para os ossos. Como é feito o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico é através sempre de uma biópsia. Então, quando há um toque retal alterado ou um PSA alterado, nós solicitamos uma biópsia de próstata e nela pode haver ou não o diagnóstico do câncer. Quais as chances de cura para pacientes com câncer de próstata? Se nós diagnosticarmos o estádio inicial, ou seja, bem no início, as chances de cura são acima de 90%. Quais as opções para o tratamento do câncer de próstata? Então, para a definição do tratamento, nós levamos em consideração vários parâmetros, entre eles a idade do paciente, o seu status de saúde, né, e a expectativa de vida desse paciente e o seu desejo. Então, em pacientes mais jovens, com a doença localizada, nós temos, em geral, duas opções. Quais as opções para o tratamento do câncer de próstata? Existem vários tratamentos para o câncer de próstata, entre eles os dois mais frequentes são a cirurgia, que consiste na retirada da próstata, e a radioterapia, que é um tratamento com uma máquina que ela queima e irradia o tumor. Em relação à cirurgia, hoje em dia nós disponibilizamos de tecnologias mais avançadas, como a cirurgia por laparoscopia ou a cirurgia robótica,
né, com altas chances de cura quando diagnosticada a doença no estadio inicial, né, e com menos efeitos colaterais. Então, hoje em dia nós temos a cirurgia robótica ou a cirurgia por laparoscopia, que fornece para a gente vários benefícios, como menor sangramento, menor tempo de internação, recuperação mais precoce e melhoras nos resultados em relação a 2 pontos importantes: disfunção erétil, que é uma possível complicação da cirurgia, e impotência sexual, né? E incontinência urinária, que são perdas urinárias. Hoje em dia, com a cirurgia robótica, o cirurgião ele consegue reproduzir movimentos com mais precisão, mais destreza, oferecendo então melhores resultados para o seu paciente. Recuperação mais precoce, alta hospitalar, e do ponto de vista estético, nós realizamos a cirurgia com incisões pequenas e melhor recuperação. Uma outra alternativa, menos invasiva, seria a radioterapia. Entretanto, ela fica reservada para alguns pacientes, talvez um pouco mais idosos, né, ou que não queiram ser submetidos a um procedimento mais invasivo. Em relação aos efeitos colaterais da cirurgia, nós temos basicamente dois efeitos importantes: disfunção erétil e incontinência urinária. A disfunção erétil ela pode atingir até 50% dos homens submetidos ao tratamento cirúrgico. No entanto, esse número pode ser reduzido com a cirurgia robótica. Mesmo que o homem fique impotente, tenha uma disfunção sexual no pós-operatório, existem tratamentos medicamentosos para melhorar a ereção e, em último caso, nós temos também a opção de colocar uma prótese peniana.